Olá, gente. Hoje o nosso programa Rema se transfere aqui para Recife, bem no coração dessa cidade maravilhosa, para o Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, que tem, entre outras obras, o Colégio Damas, muito conhecido aqui nessa região. E hoje nós temos um assunto muito, mas muito especial. Vamos conhecer um pouco da vida e das maravilhas que Deus fez na vida de Irmã Adélia. Você já ouviu falar de Irmã Adélia? Irmã Adélia nasceu com o nome belíssimo de Maria da Luz. E teve a graça de fazer uma experiência espiritual numa região, hoje, Diocese de Pesqueira, uma região chamada Simbres. Junto com Maria da Conceição, a menina Maria da Luz viu Nossa Senhora no alto de uma pedreira. Eu fui lá, subi aqueles quase 365 degraus, mas confesso que não sei tudo a respeito dessa encantadora história de vida e de santidade. Mas para isso, trouxemos aqui 3 pessoas para lá de especiais. Primeiro, o professor Carlos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Padre José. Eu quero cumprimentar a irmã Viviane, Frei Josiel, todos os ouvintes do programa Rema. Agora ele já revelou as outras 2 pessoas, né? Irmã Viviane viveu com a irmã Adélia, não é? E vai nos contar um pouquinho, ao longo desse rapidíssimo tempo, quem foi a irmã Adélia, que hoje está em processo de reconhecimento de suas virtudes e até de sua santidade, de sua felicidade, uma vida feliz, uma vida beata, portanto, em processo de beatificação. Para isso existe um postulador da causa, e este é o Frei Josiel. É isso, Frei? Isso, paz e bem a todos. É uma alegria poder estar aqui e falar desse grande exemplo de santidade feminina aqui no Nordeste. Muito bem. Nós vamos procurar uma palavra inspiradora. Rema é isso. E a palavra inspiradora hoje é santidade, não é? Não basta ter uma experiência espiritual extraordinária, como é o caso de alguém que vê Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora da Graça, como ela se auto-intitulou. Mas sobre isso nós vamos falar ao longo desse programa. Antes queremos saber, professor Carlos, qual é o seu contato com Irmã Adélia e com essa história maravilhosa? A minha formação é uma formação histórica, né? Tenho uma formação em História, sou professor do Departamento de História da Universidade de Pernambuco, e lá eu coordeno um laboratório de estudos em História das Religiões. Então, desde 2011, eu venho pesquisando algumas questões relacionadas a aparições marianas, né? Fiz um doutorado e pós-doutorado em torno dessas questões. Durante o pós-doutorado, eu fiz uma história comparada entre as aparições em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, em 1917, que é uma aparição já reconhecida pela Igreja, inclusive com a canonização de dois dos pastorins, né? A Jacinta e o Francisco. A Jacinta e o Francisco, e o processo já aberto em torno da irmã Lúcia. E queria fazer essa análise também em torno de uma outra aparição que estava em processo de reconhecimento. Então quer dizer que não partiu do conhecimento da vida, da história, do fenômeno espiritual de Irmã Adélia, na época Maria da Conceição e Maria da Luz, mas nasceu do seu mundo acadêmico. Você estava em busca de uma aparição. Eu estava em busca da análise de uma aparição. E aí como é que você encontrou Simbres? E aí, dentro dessa busca, cheguei a Simbres a partir da documentação, inclusive em Portugal, que citava sobre aparições em Pernambuco e no Brasil, como tudo. Que ano isso? Isso é da documentação que fala em Fátima a partir dos anos 40, sobretudo. Não, que ano você teve contato com... Com Simbres a partir de 2018. Né? Então 2018 eu comecei a realizar essa 2018. Irmã Adélia, se eu conheço bem, faleceu em 2013. Isso. Então você não conheceu a Irmã Adélia? Não cheguei a conhecer, infelizmente, a Irmã Adélia. E 2018 já é um ano depois de 2017, que seriam 100 anos da aparição de Fátima, quando aconteceu aquele congresso sobre fenomenologia das aparições. Exatamente. Inclusive, o pós-doutorado feito foi no auge dos 100 anos de Fátima, né? E 300 anos de Aparecida. 300 anos de Aparecida.
E em 2018 também eu recebi o convite, né, da irmã Cleonice, da irmã Eulália, do Frei Josiel, junto com o bispo de Pesqueira, Dom Luiz, para coordenar a comissão histórica e arquivística. Vamos colocar o nosso ouvinte contextualizado. A irmã Adélia, hoje conhecida como irmã Adélia, ela pertenceu às religiosas, hoje conhecidas assim, religiosas da instrução cristã, não é? E a diocese onde tudo aconteceu é a diocese de Pesqueira, hoje sob os cuidados, sob a supervisão de Dom José Luiz, não é? Então é por isso que estamos falando vamos falar nesse programa muito da diocese de Pesqueira e vamos falar muito das religiosas da instrução cristã. Inclusive estamos aqui no canal das religiosas da instrução cristã e também na TV Evangelizar, porque esse programa vai ser híbrido, ele vai para todos os cantos, porque todo mundo está interessado em saber qual é essa aparição desconhecida, no Brasil muito conhecida, no Nordeste e em Pernambuco, mas desconhecida no Brasil, mas que para um estudioso se compara de Fátima, todo mundo olhando para Fátima diz, não, ela tem legitimidade, né? A igreja reconhece a legitimidade da mensagem de Fátima. Mensagem de Fátima de 1917, né? A mensagem de Simbres, 1936, é isso? Isso, exatamente. Ok. E a tese... Engraçado, né? Duas guerras, né? 1917, Primeira Guerra Mundial, Exatamente. 1936 está ali com a Segunda Guerra Mundial. E as discussões acadêmicas, né? Só retornando um pouco, peço desculpas, em 18 comecei a trabalhar no processo de beatificação e canonização, né, coordenando a equipe. A comissão histórica? Histórica, exatamente. Então você achou a aparição e já se encantou? Exatamente. Então o desafio foi lançado e de pronto aceitei. E durante toda a discussão que eu venho desenvolvendo, seja acadêmica, seja no processo, é que são aparições que se conectam, né? Peraí, eu achava isso, eu acabo de voltar de Fátima, né? Preguei mais um retiro em Fátima e esse ano estive em Simbres. Eu conheci Simbres pessoalmente em agosto desse ano e consegui receber até uma graça, mas eu não vou contar sobre isso aqui, vai ser segredo. Não é uma graça muito especial, por intercessão lá de Nossa Senhora da Graça, que já é uma coisa para teólogo muito interessante, porque não é a Senhora das Graças, é a Nossa Senhora da Graça, teologicamente faz todo sentido. E olhando para Fátima e olhando para Simbres, Simbres é a Fátima brasileira, você tem essa sensação? Nos meus escritos é exatamente isso que eu digo. Eu costumo dizer que se formos comparar Fátima a Simbres, a grande distinção, como as outras aparições marianas que aconteceram desde a segunda metade do século XIX à primeira metade do século XX, o que muda são os lugares, né? O que muda são as especificidades das regiões. Mas tem uma tipologia parecida. São duas crianças, lá são três crianças. O modelo como um todo é um modelo muito parecido. Um momento de guerra, um momento de medo, de uma turbulência política, um momento também que a igreja ela estava num processo de reestruturação, né, desde o século XIX até o século XX, e as mensagens também muito parecidas, resguardando as questões... As duas, o avanço do comunismo. Exatamente. Lá a violência, aqui o cangaço. Exatamente. O que vai distinguir são essas questões muito específicas. Então, para criar um conceito em torno dessas aparições, eu classifiquei como uma rede de aparições marianas. Então, a gente tem Lourdes, a gente tem Fátima, a gente tem Simbres. Você acha que por baixo desse mar, que são as aparições marianas, existe uma realidade submersa de fé, que conecta as diversas aparições legítimas? Sim. Apesar de Simbres ainda não ter recebido esse parecer da igreja. Uma carta do bispo Dom José Luiz tem como título sobre as presumíveis aparições de Simbres. Quer dizer, que ela viu, ninguém duvida. Mas se ela apareceu, a igreja ainda tem que estudar. E essa questão é muito importante, né? Por que Fátima ela é reconhecida, né, desde 1930, né, com o bispo Dom José, que lançou a carta fazendo todo o reconhecimento, processo da igreja, e Simbres não é. Né? Até o momento, né, está em processo vamos dizer assim. O senhor falou da carta de Dom José, existe uma comissão trabalhando em torno disso,
das aparições e em torno do processo de beatificação e canonização. A gente tem que entender que, muitas vezes, a própria visão que se teve sobre os eventos, eles foram distintos. É interessante também colocar que Fátima ela estava muito próxima a Lourdes, né? Inclusive geograficamente, né? Se a gente pensar. O próprio processo de divulgação de Fátima, né, que ligava Fátima à própria Lourdes, né, chamava Lourdes Lusitana, ela foi muito intenso. Anos depois veio todo aquele processo da Fátima peregrina, que inclusive passou por Recife, passou pelo Brasil como um todo, o continente africano. Enquanto Simbres, ele passou também por um processo de silenciamento, né? As irmãs sempre costumam dizer, a irmã dela ela foi uma irmã obediente, né? E naquele processo, as aparições, e ainda continua, é algo muito sério. Então, para a igreja, né, reconhecer, dar vazão, debater, divulgar todo o processo de aparição sempre é algo feito com muito cuidado. Tá. Sua visão é analítica, de historiador e pós-doutorando, mas quem está nos ouvindo está super confuso, está pensando assim, eles estão falando do negócio que eu não sei o que é. Então, vamos ver se eu tenho a narrativa correta, Frei Josiel me corrija, se eu falar alguma coisa romântica ou fora do me arriscar aqui na frente da câmera, né? Naquele dia, as duas meninas estavam colhendo mamona, numa região hoje conhecida como Simbres, é uma reserva indígena desde o tempo do governo de Fernando Henrique Cardoso, que na época não, era uma fazenda, e as meninas estavam lá e começaram a ter um acesso de pânico, de medo, quando uma delas lembrou que o Lampião podia aparecer a qualquer momento, e diante daquele medo aparece uma senhora que se autodenomina Nossa Senhora da Graça. É claro que elas vão e contam isso para o pai um pouco cético, vai ao lugar e não vê nada, ele tem uma dificuldade, eu também subi lá, né? Eu acho que eu não ia subir, mas uma senhorinha bem idosa me perguntou, o senhor vai subir? Eu falei, vou subir, eu quase morri, subi até lá, eu imagino o pai subiu com dificuldade, diz que as meninas subiam numa leveza de impressionar, e diante do fato de o pai não ver, a mãe não ver, acharam que as meninas estavam tendo algum tipo de problema, né? E foram falar com o padre da cidade. Como era o nome do padre, Frei Josiel, que acompanhou, depois acompanhou a irmã dele até a sua morte? Padre José Kerley. José Kerley. Ouvi dizer que ele era um alemão, né? E que na Alemanha ele era médico, né? E que deixou tudo para vir se dedicar aos pobres do interior de Pernambuco, na Diocese de Pesqueira, é isso mesmo? Isso mesmo, e tinha o Frei Estevão também, né? Então, as duas principais documentações de narrativas em torno do evento são do Padre Kerley e do Frei Estevão. O episódio que não tem em Fátima, não tem em Lourdes, não tem em La Salette, mas tem em Simbres, que faz um diferencial, é que esse padre inteligentíssimo, né, bem formado e muito esperto, diz para as meninas, então vamos lá. E ele também vai. E claro que ele também não vê. Mas ele queria ver. Né? E aí ele diz, ela está me vendo? E as meninas dizem, sim, está vendo o senhor. E eu posso ver? A Nossa Senhora, ela falou que não, só para as duas meninas. Mas ela pode me ouvir? Sim, ela está ouvindo tudo que o senhor está falando. Então eu posso fazer umas perguntas para ela? E ela disse, sim, ela disse que pode fazer as perguntas. Imagina isso, as duas meninas. Uma delas, a irmã dela, na época Maria da Luz, sabia escrever um pouquinho, a outra ainda não, né? Estava em estado período de alfabetização. E o padre, como é que é? José o padre José Kerley. O padre José Kerley parece que faleceu no dia das aparições, né? Em agosto. Esse padre é 6 de agosto. Eu estive lá no dia 6 de agosto desse ano. O padre José Kerley, José Kerley, ele faz as perguntas, só que ele faz em alemão. E Nossa Senhora responde em português e a Maria da Luz, hoje irmã dele, anota as respostas, que mal sabia escrever português, quanto mais traduzido do alemão. Com isso, o padre José Kerley ficou vivamente impressionado, pensando como é que essa menina poderia
entender o que eu perguntei em alemão. Parece que também em latim. Também em latim. Também em latim, né? E perguntas de natureza teológica também, né? Tem uma questão interessante nessas perguntas, né? Que em alemão, de natureza teológica e de questões políticas e sociais daquele momento que aquelas crianças em uma região, né, muito distante, elas não estariam, né, de conhecimento. Então, se pergunta sobre a política do momento, sobre a guerra na Europa, sobre o comunismo, sobre o integralismo, sobre eleições. Ou seja, são temáticas que não são temáticas que não são debatidas naquele momento entre as crianças, que hoje a gente chamaria de adolescente, né? Então, que elas não teriam um conhecimento base para dar uma resposta consistente. Ou seja, são elementos historiográficos, para falar dessa começo da nossa entrevista, já começamos academicamente, né? Que dão a qualquer teólogo ou historiador uma impressão de experiência espiritual legítima. Não precisamos nem olhar para os frutos, que daí são indiscutíveis, não é? Mas depois nós vamos conversar no próximo bloco, nós vamos conversar, porque o Frei Josiel está aqui com uma folha, já anotou um monte de coisa aqui, diz assim, eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo, eu preciso falar aquilo outro. Beleza. Nós estamos aqui hoje procurando conhecer um pouco melhor esta Fátima brasileira, né, que se chama Aparição de Simbres, né, ou de Nossa Senhora da Graça, as duas meninas, Maria da Luz e Maria da Conceição. E vamos conhecer no próximo bloco um pouquinho melhor a Maria da Luz e a história dela, porque Nossa Senhora pediu para ela ser religiosa. Deus sabe o trabalho que ela teve para encontrar uma congregação, mas encontrou. Aquela que na época se chamava Damas da Instrução Cristã, hoje Religiosas da Instrução Cristã, e temos aqui a irmã Viviane, que nós vamos ouvir a voz dela, só está rindo e pensando assim, é isso mesmo, como é que ele sabe tudo isso, né? Mas vamos ouvir a voz da irmã Viviane no segundo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já.